Então agora a gente segue falando um pouquinho sobre os níveis de organização, né? Quando eu falo de níveis de organização, eu estou me referindo à forma como um ser vivo é constituído hierarquicamente, né? Ou seja, do mais simples para o mais complexo. Então nós temos aqui, os níveis de organização que nós conhecemos são os seguintes: átomos, moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistema, espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Então, como é que isso funciona? Átomos formam moléculas, moléculas formam organelas, organelas formam células, células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos vão formar sistemas, sistemas formam a espécie, que é o organismo, somos nós. Espécies irão formar população, população, comunidade, comunidade formam ecossistema e os ecossistemas vão formar a biosfera, né? A parte do planeta onde tem vida. Então, o que isso qual é o sentido disso tudo? Tudo aquilo que é vivo, gente, ele é formado por categorias, onde essas categorias elas variam das menos abrangentes para as mais abrangentes. Né? Então, da mesma forma funciona o nosso corpo, da mesma forma funciona o corpo de um organismo vivo, de uma planta, de um animal, de uma bactéria. Então, todas essas características, elas são agrupadas em ordem, que nós chamamos de níveis de organização. Então, os átomos, por exemplo, nós temos aqui os átomos. O que são átomos? Átomos é a unidade básica da matéria. Né? O que é matéria? Tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ou seja, tudo que existe no planeta, tudo que ocupa um lugar no espaço, inclusive ar. Ar também ocupa um lugar no espaço, é constituído, é formado por átomos. Então, átomo não é uma estrutura viva, mas é a estrutura básica, é a unidade básica, tá? Para que se possa constituir a matéria. A partir do átomo, eu tenho uma união. Então, os átomos eles conseguem se unir e, à medida que eles se unem, eles formam o que nós chamamos de moléculas. Então, as moléculas elas nada mais são do que agrupamentos de 2 ou mais átomos. Por exemplo, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, né? Só um exemplo, eu tenho aqui, olha, 2 átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio que vão reagir para formar uma molécula de água. Então, veja bem, por que esse hidrogênio aqui tem aqui 2 átomos de hidrogênio? Aqui eu tenho, na verdade, o quê? Uma molécula de hidrogênio, porque ela é constituída por mais de um átomo. Agora aqui não, aqui eu tenho um átomo de oxigênio, porque ele é formado apenas por uma unidade. Então, quando eu tenho uma união entre átomos, eu tenho a formação de moléculas. Então, moléculas são formadas a partir da união de 2 ou mais átomos, tá? A molécula, agrupamento de 2 ou mais átomos, que vão formar o quê? Organelas. Então, as moléculas elas vão se ligando, né? Elas vão se unindo, essas moléculas elas vão formando ligações, e essas ligações elas vão formar uma estrutura maior que nós chamamos de organela. Olha só o nome, gente, organela, lembra órgão. É como se fosse o diminutivo da palavra órgão, órgãozinho, né? Então, as organelas, elas são estruturas que desempenham funções dentro das células. É como se cada célula tivesse os seus órgãozinhos lá dentro. E cada órgão vai ser responsável por um determinado tipo de função dentro daquela célula, tá? As organelas irão formar o que, por sua vez? Células, né? Só lembrando, átomos formam moléculas, moléculas formam organelas, organelas formam células. Essas células aqui inicia a vida, né? Aqui eu tenho a unidade estrutural e funcional de tudo aquilo que é vivo. Quando eu falo de unidade estrutural, eu estou falando da unidade que forma o organismo, estrutura, forma, aspecto. E quando eu falo de funcional, eu falo de função. Então, as células, elas são as unidades estruturais e todas as funções que são desempenhadas no organismo partem dela. Inicia na célula para depois acontecer no nosso corpo de uma forma sistematizada. Tá? Então, a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, nós temos aqui as células. Essas células, elas se reúnem e formam estruturas maiores, que nós chamamos de tecidos. Então, os nossos tecidos
né? Por exemplo, o nosso tecido conjuntivo, né? O nosso tecido epitelial, são tecidos que formam os nossos órgãos. E esses tecidos eles são formados por células semelhantes que se unem e dão origem a essa estrutura, esse conjunto que nós chamamos de tecido. Os tecidos vão formar órgãos, né? Então são os nossos órgãos: coração, fígado, pulmões, rins, enfim, né? A nossa pele, né? O maior órgão do corpo humano, a pele. Então, esses órgãos eles formam esses órgãos são formados, aliás, por estruturas, né, que vão formar diferentes tecidos. E esses tecidos aqui vão formar os nossos órgãos que vão desempenhar diferentes funções dentro do nosso organismo. Os órgãos eles vão formar o quê? Sistema. Por quê? Porque esses órgãos precisam estar o quê? Interligados. Se os órgãos não estiverem interligados, não há sistema, não há funcionamento. Então, o sistema ele é formado a partir dos órgãos interligados, ou seja, eu tenho o sistema, que é um conjunto de órgãos que possui uma determinada função. Então, por exemplo, nós temos o nosso sistema circulatório, né? Ali no sistema circulatório, eu tenho os órgãos que fazem parte dele. Por exemplo, o coração, né? O coração vai fazer parte desse sistema circulatório, sistema cardiorrespiratório. Nós temos aí os pulmões, né? Também e ambos estão interligados para que possam desempenhar uma função. Então, o sistema, conjunto de órgãos que possui uma determinada função. Esse sistema vai dar origem a quê? A uma espécie, vai dar origem a um organismo formado. Então, a partir do momento que eu tenho um sistema e esse sistema ele funciona de modo eficiente e eficaz, eu tenho agora uma espécie formada, um organismo, né? Que é o que? Grupo de indivíduos muito semelhantes, capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Então, gente, quando eu falo de espécie, eu estou falando, na verdade, de um grupo de organismos. E esse grupo de organismos, eles apresentam igualdades, eles apresentam semelhanças, e essas semelhanças fazem com que elas sejam tão próximas a fim de fazer com que esses organismos consigam cruzar e gerar descendentes férteis, né? Então, esse é o conceito de espécie. Quando eu tenho vários indivíduos de mesma espécie juntos, reunidos num determinado lugar, eu tenho o que eu chamo de população. Então, a população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem dentro de um determinado meio, né? Por exemplo, vamos chamar um formigueiro. Formigueiro ali eu tenho o quê? Eu tenho espécies, né? Eu tenho mesmas espécies, eu tenho espécies de formiga. Então, aquela formiga que existe dentro daquele formigueiro, elas formam uma população. Eu tenho, por exemplo, agora uma colmeia. Na colmeia, eu tenho o quê? Abelhas, indivíduos de mesma espécie de abelha. Então, ali eu tenho o quê? Uma população de abelhas. Então, quando eu falo de população, eu falo de organismos de mesma espécie que estão vivendo em um determinado lugar e desempenhando suas funções. Bom? Essa população, várias populações unidas, reunidas, formam o que eu chamo de comunidade. Então, exemplo, um jardim, né? Vou dar um exemplo para vocês de comunidade, nós temos um jardim. No jardim eu tenho um formigueiro, eu tenho um cupinzeiro, eu tenho uma colmeia, eu tenho uma quantidade de plantas de mesmas espécies e de espécies diferentes. Eu tenho alguns insetos ali, então agora eu tenho o quê? Eu tenho uma comunidade, eu tenho várias populações de espécies diferentes ali dentro, né? Então, comunidade é um agrupamento de populações que vivem em uma determinada área. E essas populações, gente, elas possuem a capacidade de interagir entre si e de interagir com os recursos que existem no meio, né? Quando eu tenho essa interação entre organismos vivos e fatores não vivos, por exemplo, um peixe dentro da água. Peixe, organismo vivo. Água, fator não vivo. E os dois estão interagindo, porque é da água que o peixe consegue absorver o oxigênio. Então, quando eu tenho essa interação entre fator vivo e fator não vivo, eu tenho agora um ecossistema. Então, o ecossistema ele é exatamente um conjunto de comunidades que vivem naquele lugar e que conseguem interagir com os recursos, com os aspectos físicos daquele lugar. E quando eu falo desses aspectos físicos, eu me refiro aos fatores bióticos.
O que é um fator biótico? Fator biótico é todo aquele fator que não possui vida, mas que é essencial para que haja. Exemplo, luz solar para as plantas, por exemplo, né? Não só para as plantas, para todos nós, né? Para tudo aquilo que é vivo. Então, luz solar é um fator abiótico. Nós temos o solo, fator abiótico, oxigênio que respiramos, fator abiótico, o ar, né, de forma geral, é um fator abiótico, a água é um fator abiótico. Então, tudo aquilo que é abiótico significa um fator não vivo. E tudo aquilo que é vivo nós chamamos de biótico, tá bom? E esse ecossistema, gente, o conjunto, né, formado pelos vários ecossistemas do planeta, forma aí uma porção que nós chamamos de biosfera. Então, como o próprio nome já diz, ó, bio, vida, esfera, esfera da vida. Então, a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. É a parte da Terra, é a parte do planeta onde existe vida.